E aí, a gente vai iniciar isso aqui. Hoje a gente vai falar sobre o Mar Cáspio e o Mar Negro, focando no Mar Cáspio. Então, a primeira coisa é que o Mar Cáspio ele é fechado, né? Diferente do Mar Negro, que tem essa conexão do Estreito de Bósforos, ele é fechado. E você tem vários países ao redor, né? Na época da União Soviética, basicamente era quase tudo da União Soviética, mas depois eles tinham tratados também com o Irã, mas agora vários países dividem essa área, né? Como o Turcomequistão, o Cazaquistão, Azerbaijão e Rússia, né? E a questão é, quem que você acha que tem mais direito nessa região? Porque obviamente pelas leis internacionais, tem a questão da plataforma continental, tem a questão das 200 milhas náuticas, mas tem regiões aqui que são de todos, as núcleos, como a gente viu anteriormente. E aqui é uma área de muita exploração de vários tipos de minerais e commodities, né? Então, por exemplo, esse artigo aqui, Central Asian Energy Market, você tem aqui reservas de gás natural, dessas regiões aqui em vermelho, de petróleo e refinarias de petróleo e de gás em diferentes regiões. Então, tem aqui as divisões teóricas de equidistância ou por tratados. Então, você vê essa parte aqui da Rússia, a parte aqui do Cazaquistão. O Cazaquistão que é muito forte nessa área. E tem a questão também, qual dessas áreas é mais eficiente, né? Qual dessas áreas tem mais reservas. E normalmente o Cazaquistão ele tem tanto empresas quanto áreas com mais coisas. Com mais. Não só isso daqui, mas também de recursos naturais. Então o ponto é que o Cazaquistão, até tem papers que mostram isso, que eu vou deixar na descrição. O Cazaquistão, na verdade, ele tem a melhor parte dessa região. E a Rússia tem a pior. Então, por mais que a Rússia tenha bastante coisa aqui, nessa parte aqui não tem muita coisa. Talvez possa ter, teoricamente, mas o do que foi provado de reservas do Mar Cáspio, a Rússia não tem a melhor parte. Então, Cazaquistão, Turcomequistão, eles são muito fortes nessa questão. Por razões de que aqui tem uma coisa melhor. Nessa divisão que tem aqui, né? Então, obviamente a Rússia, ela quer fazer tratados e coisas do tipo, ter boas relações com esses países. Que a Rússia já tem boas reservas e ela quer mais, obviamente. Então, ela é o maior exportador de gás natural e petróleo, é um dos maiores, né, de gás e petróleo no mundo, né? Então, tem uma região que ela é muito composta por diferentes tipos de hidrocarbonetos e que questões geopolíticas de controle, né? Então, na época da União Soviética e antes dela, o Mar Cáspio era a treta entre a Rússia e entre o Império Otomano. O Império Otomano que ocupava essa região aqui, grande parte dessa região, ele tretava com a Rússia, teve guerras. Perdão, o Império Otomano era aqui. É treta com o Irã, na verdade. Na verdade, agora eu tô. O Império Otomano era aqui. No Mar Cáspio é outra coisa, mas normalmente eles tinham domínio do Mar Cáspio. E durante a era da União Soviética eles tinham tratados com o Irã, na verdade. Esquece o Império Otomano. O Império Otomano é com relação ao Mar Negro. Então, a questão é que hoje em dia o maior pedaço da torta não é da Rússia. Essa região que é tão importante. E o que ela tem não é muito bom. Uma questão aí que desfavorece a Rússia. Favorece o Cazaquistão e outros países, né? E tornaram com essas linhas aqui depois da queda da União Soviética, né, no fim dos anos 90. Tem uma basin aqui, por exemplo, que aqui é água interna do Turcomequistão. Dá pra ver que é fechada. Não é definido como águas internas pela lei dos mares. Enfim, aí o Irã também tem uma boa parte aqui. Não muito, né? Mas obviamente muito menor do que as regiões aqui. Não é tão boa quanto aqui em questão de quantidade de coisas que o Cazaquistão tem. Tem empresas por exemplo, o governo chinês investiu no Cazaquistão.
empresas dentro do Cazaquistão. Então tem questões também. Por exemplo, não é porque um governo não tem bordas com o Mar Cáspio que não pode influenciar questões econômicas do Mar Cáspio e pegar um pedaço da torta também. Então, tanto os Estados Unidos, China e outros países, eles investem em empresas dessa região, principalmente o Cazaquistão, até porque ele tem a parte com mais coisas, mais reservas. O Azerbaijão também, mas o Cazaquistão é que mais tem. E isso é favorável a ele, né? Bom, essa parte é muito interessante. Então, o ponto é que tem partes do Mar Cáspio que são mais lucrativas do que outras. Questão de pesca, qualquer um pode pescar aqui nas partes que não que são consideradas resnúrios, né? Posse de todos. Mas também tem zonas econômicas aqui, né? Então se a gente pesquisar aqui Caspian Sea Economic Zones, a gente vê imagens e você já vê uma divisão aqui, que é aquela que a gente viu anteriormente, né? É a mesma que a gente viu aqui, da divisão de recursos. Basicamente isso. Mas também de pesca também tem questões aqui. Então, no geral era isso. Outra questão é o Mar Negro. A gente já viu anteriormente que tem o Estreito de Kerch aqui conectando Azov ao Mar Negro. O Estreito de Bósforos conectando ele com o Mar de Marmária. E pelo Estreito de Dardaneles ao Mar Mediterrâneo através do Mar Egeu. E você tem aqui também uma região que... Aqui no caso a gente tem, por exemplo... Eu coloquei aqui... as pipelines, oleodutos, né? E gasodutos. Não, aqui eu acho que está demonstrando de gás, né? Nessa região do Mar Negro, né? Passando pela Ucrânia aqui, e pelo Azerbaijão, Turquia, essas regiões, né? Então, além de também questões não iguais ao Mar Cáspio, mas também de exploração nessa região, de hidrocarbonetos também. Então, tem a questão da Crimeia que eu falei anteriormente. Então, você tem vários países aqui: Turquia, Bulgária, Romênia, tem não a Moldova, mas a Ucrânia, a Rússia e a Geórgia. Então, como a gente viu, a Crimeia foi palco de muitas guerras, né? É uma posição muito interessante do ponto de vista da lei dos mares. Você acaba tendo uma plataforma continental que você pode querer mais dessa parte aqui. Você provar também que a plataforma continental ela estende aqui. E a Rússia, obviamente, começa a ter uma... Por lei, em questões de milhas náuticas de 200, você tem aqui bastante mais áreas da Rússia que são propriedade dela. Áreas que podem também conter hidrocarbonetos, gás natural e outras commodities. Então, o ponto é que para a Ucrânia, a Crimeia era um ponto estratégico muito importante dela. Também questões de exportação e importação, porque se a Rússia tem a Crimeia, não que a Crimeia conecte a Rússia particularmente de uma forma boa. Não tem a ponte da Crimeia, mas com a ponte da Crimeia, é chamada de ponte da Crimeia, né? Com a ponte da Crimeia, você consegue algo que antes não era conectado, né? Você consegue receber mercadorias do mar Mediterrâneo. Então, vamos por partes aqui. Então, vamos supor que tem uma mercadoria que passa pelo Estreito de Gibraltar, passa pelo mar Mediterrâneo, entra aqui pelo Estreito de Bósforos, vai ao Mar Negro, e agora ele pode chegar aqui numa região que está alongada agora com a Rússia, com a Crimeia, para receber e também exportar commodities. E no caso, a forma de transporte até o local com LGN pode ser usando a ponte da Crimeia. Então, recursos podem vir por aqui, passando pela ponte da Crimeia, depois sendo baixados pelos portos aqui. Então, não só questão militar, mas questão marítima, né? De eficiência marítima e também de controle dessa região
por questões marítimas, você pode, por conta da ponte da Crimeia, porque sem essa ponte você não consegue conectar com o resto da Rússia. Depois, ó, você vê que abre para toda a Rússia, você consegue ir para todo o resto. Então essa conexão com o Mar Negro, além dessa parte aqui somente, é muito importante para ela receber mercadorias e também enviar. Não é só questão política, não. Também questões de lei dos mares que a gente viu, de commodities que pode estar nessa região. Então, isso é interessante aqui, porque você vê que a Rússia tem um pedaço ruim, mas ele tem um pedaço do Mar Cáspio. Não é ruim comparado ao que o Cazaquistão tem. O Cazaquistão, pelo menos nos artigos que eu vi, tem mais recursos melhores ali. Mas no geral ela tem bastante reservas. Ela tem uma conexão com o Mar Cáspio, com o Mar Negro, com o Mar Báltico aqui. Ela pode receber e enviar mercadorias por aqui. Outra posição estratégica aqui em Kaliningrado, que foi povoada com russos na época que foi tomada. E depois a gente vai ver do Mar de Otsk, né? Mas no geral ela tem uma posição muito forte com esses pontos estratégicos, com a conexão com o Mar Báltico, Mar Negro e por fim com o Mar Mediterrâneo. E do outro lado também, a gente já vai citar ele, né? O Mar de Otsk, que basicamente você vai ter uma conexão aqui para envio de mercadorias para essa região aqui. Então, e até com o Mar do Japão também. Tem uma conexão boa que dá para enviar mercadorias aqui pro sul do Mar Chinês. São bastante coisas. É tipo, geopoliticamente, em questões de marítimas, até aqui por cima também, mas aqui não convém aqui falar sobre o Ártico no momento. Mas em questões marítimas, né? Eles estão com uma grande vantagem, né? Territorial. Pontos importantes, né? Em relação ao Mar de Otsk, é uma coisa até interessante de falar. Eu ia fazer uma aula só sobre ele, mas é bom falar aqui já pra completar, né? Tem uma questão das Kuril Islands, né? Aí eu posso pegar aqui. Kuril Islands. Harvard. Vamos ver se eu já acho aqui. Então, essa notícia aqui que eu vou deixar na descrição. Lançou dia 5. É dia 5 de dezembro, bem recente. E ela fala sobre essas ilhas de Kuril. Então, basicamente, elas não eram originalmente da Rússia, o que se diz, mas era do Japão. Então, o Japão tá aqui. A gente tem Hokkaido. A gente tem umas ilhas aqui que o Japão disse que era parte deles. Aí você vai para questões históricas aí. Tem um estreito aqui que passa por essa região. E essas ilhas de Kuril, elas se estendem por toda essa parte aqui. Então se você vir aqui, ó, você vai ver que tá em nomes russos, né? E tem vários estreitos aqui. Tem, acho que tem esse nome. O estreito de Urup, Bossol, Nadesri, Severgin. Enfim, você tem vários estreitos até esse final aqui, que é o primeiro estreito de Kurinsky. E basicamente, por que isso aqui é importante? Vamos supor que um dia os Estados Unidos deram a louca nos Estados Unidos e aí ele coloca uma frota aqui nessa região do Alasca que também é deles. Eles querem atacar a Rússia por essa região. Além dessa, tem aqui também, mas essa região do Mar de Okhotsk é muito mais interessante para ele conseguir adentrar no país. Então, vamos supor que ele envia navios daqui, só que já tem bases militares aqui. Se fossem bases militares japonesas, até o Japão teria uma estratégia geopolítica interessante militar nessa região. Então, querendo ou não, para a Rússia, ter as ilhas de Kuril é muito relevante geopoliticamente do ponto de vista militar. Porque, cara, isso daqui é literalmente uma base perfeita pra. Eles já colocaram já bases militares ali, né? E isso daqui foi dado pra eles depois da Segunda Guerra. Então, isso aqui é uma base perfeita pra colocar mísseis, todo tipo de coisa, pra impedir que navios passem por aqui, aviões também. Você ter bases militares aqui nessa região que impedem a entrada no Mar de Okhotsk e também
É uma grande barreira, na verdade. Se essas ilhas fossem do Japão, seria outra história. Aí tem questões históricas, questões com relação à própria concessão à Rússia, assim como foi Kaliningrado. Então é uma região muito forte para a Rússia, né? Na minha opinião. Então, eu creio que a Rússia tem questões geopolíticas muito fortes em várias regiões, né? Então, seja no Mar Cáspio, seja no Mar Negro, seja no Mar Báltico, seja no próprio Ártico, que praticamente ela domina. E nesse Mar de Okhotsk, que é interessante. Eu recomendo muito essa passagem aqui, falar das citações do presidente da Ucrânia falando contra eles terem as ilhas de Kuril e outros presidentes também falando contra, enfim. Tem toda uma questão aí. Além de eles terem acesso ao Mar do Japão também, como eu já falei anteriormente. Então, a Rússia é muito forte em questões marítimas, né? Então, olha isso no próximo episódio.